Capítulo 8, aula 41. Imagem terrena versus imagem celestial. É o estudo dessa aula de hoje. Vamos então pedir a Deus direção para esse estudo? Curva aí a sua cabeça e vamos falar com Deus. Nosso Deus e Pai, em nome do Teu maravilhoso Filho, Senhor Jesus, dirija, meu Pai, esse estudo. E venha, ó Deus, falar conosco através dele, em nome de Jesus. Qual terreno? Tais são também os terrestres. E qual o celestial? Tais também os celestiais. E, assim como trouxemos a imagem do terreno, assim também traremos a imagem do celestial. E agora digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. 1 Coríntios capítulo 15, versos 48 ao 50. Está escrito exatamente isso. É impossível o sangue e a carne entrar no reino dos céus. Paulo fala do primeiro homem, referindo-se a Adão como terreno. A queda de Adão transformou em um símbolo da natureza pecaminosa, cujas suas obras são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, contenda, ciúmes, ira, peleja, dissensão, heresia, inveja, homicídio, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essas, acerca das quais de antemão vos declaro, como antes já vos disse, quem comete tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então, tem muita gente que está nessa lista de não herdar o reino de Deus por dar vazão à carne pecaminosa que Adão nos deu de herança. Gálatas 5, 19 ao 21. Em contraste com o homem terreno, está o homem celestial, referindo-se aos nascidos do Espírito de Deus. Olha a diferença das coisas que a pessoa nascida de Deus pratica, ou tem em si. Amor, gozo e paz. Quem é que não quer paz? Longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança, e contra essas coisas não há lei. Está no livro de Gálatas também, 5, 22 e 23. A pessoa cuja natureza é celestial se distingue da que é terrena, carnal, a todo momento e em cada atitude, em relação a si mesma e aos outros, e sobretudo a Deus. Foi o caso de Jó, por exemplo. A Bíblia descreve Jó como um homem íntegro, reto e temente a Deus. Íntegro, homem de caráter justo em relação ao seu semelhante. Temente a Deus, homem de bom caráter em relação a Deus, que se desvia do mal, homem de caráter prudente em relação a si mesmo. Jó 1:1, o livro de Jó. Este é justamente o caráter que o Senhor Jesus espera encontrar naqueles que andam com Ele. Portanto, olha o que ele diz lá em Levíticos 11:44. Portanto, vós vos santificareis e sereis santo, porque eu sou santo. O Senhor falando em Levíticos 11:44, que Ele é santo. E nós devemos também ser santos. Essa palavra santo quer dizer separado deste mundo e das coisas deste mundo. Não basta manifestar um caráter bom apenas em relação aos outros. É preciso agir
assim também em relação a si mesmo e, acima de tudo, em relação a Deus. Há muitas pessoas que apresentam uma coisa diante dos outros, uma aparência, uma maneira de agir diante dos outros, mas no seu interior conserva mágoa, ressentimento, e elas não são sinceras nem com elas mesmas, quem dirá com Deus. A pessoa que é espiritual não precisa se defender a sua filiação divina ou a sua fé diante dos filhos do mundo e da carne. Ela simplesmente vive a sua fé. O seu caráter fala por ela mesma. E assim como a árvore, de forma natural, sem precisar contorcer para dar o fruto. Os filhos de Deus também, para dar um bom testemunho, não precisa fazer força nenhuma. Vivendo naturalmente, ele já dá o testemunho de que ele é. Ele é de Deus. Os filhos de Deus refletem a imagem do próprio Deus, que habita neles. São livres. Não estão mais sujeitos à escravidão do pecado. Goza de perfeita paz com Deus, e ainda que neste mundo haja muitas aflições, eles não desanimam e nem se esmorecem na sua fé, mas continua dando frutos, naturalmente. Porque todo nascido de Deus vence o mundo. 1 João 5,4. Os filhos do mundo e da carne, por sua vez, refletem a imagem inversa do celestial. Pois o espírito que neles habita é o espírito da desobediência, da escravidão. O espírito terreno impõe as suas vontades e os seus desejos, que são sempre contrários aos desejos e à vontade de Deus. A sociedade, achando normal que uma pessoa se comporte como escrava, não consegue enxergar que o dependente químico é escravo do espírito do vício. O avarento é escravo do espírito do dinheiro. O orgulhoso é escravo do espírito do orgulho. O mulherengo é escravo do espírito da prostituição. E o espírito da vaidade. E assim por diante. O diabo tem feito com que as pessoas achem isso normal. É normal hoje um filho agredir a mãe. Normal. Um casamento ser destruído é uma coisa normal. Separação hoje é normal. Por quê? Porque o diabo já colocou isso na cabeça dos seus filhos, porque para mim não é normal. Desde que eu passei a conhecer a verdade, eu abomino tudo isso, eu não acho normal. E eu acredito que você também não acha isso normal. Uma coisa que hoje acontece muito, a filha levar o namorado para dormir em casa. A filha, para não passar a noite fora, leva o namorado e dorme em casa com ele. No mesmo quarto, na mesma cama. Isso é normal? Vocês não são casados? Não, querido. Isso não é normal, não. Mas o diabo está colocando na cabeça das pessoas que isso é uma coisa normal. É melhor assim, pelo menos eu estou vendo. Você está vendo e está concordando com algo diabólico. Fornicação. Sexo fora do casamento é fornicação. É normal para os filhos do mundo e da carne marcarem e deformarem os seus corpos com tatuagens. Todo tipo de tatuagem. Tem gente que parece um gibi, todo rabiscado. Manterem relações sexuais imorais, contrárias à natureza. Se entregando ao vício do adultério, da mentira, do roubo. E se aproveitarem da debilidade alheia. E etc. Tudo isso contradiz a natureza planejada por Deus. O Criador fez apenas uma mulher para Adão, mas o diabo
tem distorcido essa disciplina natural a fim de provocar a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. O espírito do mundo está em plena atividade. Todos os que têm aceitado isso como natural e se adequarem, se enquadram como escravo do Senhor do mundo. A imagem dele é terrena e distorcida. A religião praticada pelo escravo não faz a menor diferença para o seu Senhor. Aos seus olhos, é até bom para disfarçar a imagem terrena. O diabo tem usado muitas religiões, até igrejas evangélicas, querida, para enganar as pessoas. Contudo, por mais que se camufla a imagem distorcida, será impossível escondê-la, pois a carne é fraca. Maquiar a imagem terrena, a religiosidade, é como tentar tapar o sol com a peneira. É possível? Não é, não. Quem é de Deus tem a diferença, tem a marca de Deus, tem o caráter de Deus e faz a vontade de Deus. O Senhor dos filhos do mundo é o espírito do pecado e o salário do pecado é a morte. Romanos 6, 23. E quando Deus fala aqui do salário do pecado é a morte, querido, não é a morte física não, tá? É a morte espiritual. A morte eterna. A morte eterna. Não é essa que todos nós vamos passar, não. É aquela que você tem opção de escolher. Passar por ela ou não. Vamos então ao pensamento de Deus. Olha o pensamento de Deus. Somente os nascidos do Espírito Santo têm a capacidade de pensar como Deus. E quem pensa como Deus, pensa no seu semelhante. A cruz nos faz lembrar de dois fundamentos da fé cristã. O relacionamento com Deus e a lei espiritual, a haste vertical. E o relacionamento com o semelhante, as leis sociais e as leis morais, a haste horizontal. Nesses dois fundamentos estão o amor a Deus de todo o coração e de todo entendimento e de toda a sua força, que é a haste vertical. E o amor ao seu próximo como a ti mesmo. A arte horizontal, amar ao seu próximo como a ti mesmo. Marcos 12, 33. Os filhos de Deus têm o mesmo objetivo, os mesmos pensamentos e o mesmo caráter do Senhor Jesus. Afinal, a origem espiritual é a mesma. A origem espiritual é a mesma. Quando pensamos como Deus, agimos como Ele se estivesse em nosso lugar. Tomamos decisões de acordo com a vontade dEle. E o resultado sempre nos será favorável. Vale a pena vencer a voz do coração e confiar somente em Deus. Vale a pena ter ouvidos para ouvir a voz do Espírito Santo, em vez de ouvir a voz de outra pessoa. Pois o Espírito Santo instrui, corrige, aconselha e guia aqueles que lhe obedecem. Essa é a plena vontade de Deus. Semana que vem eu volto falando a respeito disso. Os filhos de Agar e os filhos de Sara. Curva aí a sua cabeça que eu quero iniciar aqui uma oração e o coordenador ele vai dar sequência a essa oração aí na sua igreja. Nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, não nos deixa ser enganado, meu Pai. Este mundo, ele tem muitas ilusões, muito brilho, Senhor, que pode nos enganar facilmente. Abra os nossos olhos para que não venhamos ser enganados, meu Pai. É isso que nós te suplicamos, para que o Senhor não nos deixe cair e nem entrar em tentação.